Nós vimos nas 4 aulas anteriores, Sistema Financeiro Nacional, a sua estrutura, a sua composição, e vimos também uma segregação dentro do sistema financeiro dos mercados monetário, do mercado de crédito, do mercado de capitais e do mercado de câmbio. Agora, nós vamos estar compartilhando com vocês o item 3 do edital. Essa é a aula de número 5 e nós vamos estar falando de moeda e política monetária. Vejam bem, qual que é o principal insumo de um banco? Concorda que é a moeda? A matéria-prima de um banco, não é a moeda? Portanto, é impossível que alguém seja um profissional de alta qualidade dentro de uma instituição financeira sem compreender o principal insumo, a principal matéria-prima da instituição que ele trabalha. Portanto, essa aula de hoje, por mais que ela possa aparecer pontualmente no concurso, ela é fundamental para que vocês sejam bancários de alto nível e que possam, como funcionários do Banco do Brasil, fazer uma carreira brilhante. Portanto, a aula de hoje tem essa importância, porque nós vamos estar falando do insumo básico, do insumo principal de um banco, que é a moeda. E aí, a moeda, nós vamos discutir ela numa perspectiva das funções da moeda, e vocês vão perceber que ela cumpre um papel muito importante na economia e na sociedade, mas nós vamos estar falando também de política monetária. E aí nós vamos fazer alguns recortes depois para a gente falar de políticas monetárias não convencionais. Nós vamos estar falando da taxa básica de juro, que é a taxa Selic. Nós vamos falar de uma operação que é muito comum entre os bancos, que é chamada operação compromissada. E aí existe um debate que foi colocado na ordem do dia, e isso de tempo em tempo aparece novamente, que é a possibilidade dos bancos fazerem depósitos remunerados no Banco Central do Brasil. Esse debate é um debate polêmico, há muitas controvérsias, existem até autores que dizem o seguinte: o maior problema da humanidade hoje é que a apropriação do lucro da economia como um todo, ela fica mais no banco do que no setor produtivo. Ou seja, a média de lucro gerada na sociedade como um todo, ela é apropriada fortemente pelo sistema financeiro. Então, os críticos colocam essa observação: banco precisa ter mais fonte de lucro? Veja essa observação, que ela é relevante. É uma questão, é um debate, é uma questão importante, mas vai aparecer de alguma forma aqui em toda a discussão que nós vamos fazer desse tópico, que é o item 3 do edital. Primeiro, o que é a moeda? Qual a definição de uma moeda? Eu coloquei aí uma definição bem simples, mas que nos dá perfeitamente a ideia da importância da moeda. Eu coloquei assim: é um bem ou um instrumento que tem 3 funções básicas: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. E quando a gente falar de moeda aqui, lembrem, de alguma forma em aulas anteriores, a gente pensou um pouco essa questão. Nós estamos falando da soma do papel moeda em poder do público, quer dizer, aquele dinheiro que está no nosso bolso e no bolso das empresas, no cofre das empresas, mais aquele dinheiro que está na nossa conta corrente no banco, que nós chamamos de depósito à vista. Então, aqui o termo moeda abrange esses 2 somatórios, ok? Então, veja bem, se eu digo que a moeda é um bem que tem 3 funções básicas e uma delas é o chamado meio de troca, eu perguntaria para vocês: quando vocês vendem um objeto qualquer, vamos imaginar que vocês vão a uma loja comprar uma camisa, o que vocês fazem se vocês forem com dinheiro vivo ou se vocês forem usar o cartão de débito para transferir o dinheiro da conta corrente de vocês para a conta corrente da loja? Você simplesmente está trocando dinheiro pela camisa. Por isso que a gente chama ele de meio de troca.
Você está trocando, deixando para o comerciante o dinheiro e levando para sua casa uma camisa. Então, quando você usa a moeda e olha essa função, você diz que a moeda cumpre a função básica de meio de troca. Portanto, é um meio de troca quando é aceito como pagamento por outros bens e serviços. No nosso caso, eu citei o caso da camisa. Facilita as transações da economia, pois simplifica o processo, eliminando a necessidade de dupla coincidência, como era na época do escambo. Você sabe o que é escambo? Antigamente, antes da existência de moeda, se alguém tinha um cabrito e queria trocar no saco de café, qual que era o grande desafio desse cidadão? É encontrar alguém que queria ficar com o cabrito para que ele pudesse levar para casa o café. Então, veja bem, você conseguir encontrar essas coincidências onde o seu querer coincide com o oposto do querer do outro é um grande desafio. Portanto, o escambo, que é o modelo de troca de mercadorias da sociedade mais antiga, era uma situação muito complexa. Então, a moeda ela permitiu a superação desse grande desafio que era o escambo, onde você tinha que ter coincidências de interesses para que você conseguisse levar para casa aquela mercadoria que você queria. Mas é bom destacar que na antiguidade vários produtos eles foram usados como se fossem moeda. O que você recebe ao final do mês, não é o salário? Então, a palavra salário, ela tem origem na palavra sal, porque o sal era muito utilizado na conservação de alimentos, então era uma mercadoria que também tinha valor de uso, porque ela servia para salgar ou para conservar alimentos, mas, no entanto, todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, precisava do sal no dia a dia. Portanto, ela era muito aceita. Por quê? Porque ela servia como uma mercadoria. Mas veja bem, imagine você levando para casa de uma distância longínqua 10, 15 quilos de sal. É um grande desafio. Então, o sal, ele servia como mercadoria porque ele poderia ser utilizado na sua conservação de alimentos. Você sabia que o seu vizinho também, se você chegasse em casa com sal, o seu vizinho também aceitaria aquela mercadoria na troca de outros itens, mas, no entanto, você tem um custo de transporte muito grande. Então, o custo de transporte, ele pesa muito no que se refere à questão do meio de troca. Portanto, essa função ela é fundamental, e servir como meio de troca. Tá? Aí, vamos nas demais funções. A função de reserva de valor, que é a segunda função mais importante. Ora, se você ao final do mês recebe o seu salário, seja de 1.000, 2.000 ou 3.000 reais, você não vai gastar esse dinheiro imediatamente. Você vai gastar esse dinheiro ao longo do mês. Ora, se você vai gastar esse dinheiro ao longo do mês, é fundamental que você tenha, que esse dinheiro não perca poder de compra ao longo dos próximos dias. Aí nós costumamos dizer que a inflação destrói essa função da moeda de reserva de valor. Porque num período inflacionário, a moeda perde valor de uma hora para outra. Portanto, a função de reserva de valor, ela refere-se ao fato da moeda preservar poder de compra com o passar do tempo. E aí, se cair na prova, qual a função da moeda que é fragilizada quando você tem uma economia com um surto inflacionário, não tenho dúvida, marque reserva de valor. A moeda perde essa função porque ela perde a capacidade, o poder de compra à medida que a inflação é elevada. Então, você tem outros bens, como ações, títulos, imóveis, que também servem como reserva de valor, mas elas têm um problema. Elas não são aceitas para realizar transações de forma universal. Então não adianta eu ter uma ação, eu ter um título, eu ter um imóvel. Então o imóvel reserva valor, o título reserva valor, a ação de alguma forma reserva valor, mas esses ativos não são aceitos como meio de troca.
E aí a última função da moeda, que é muito importante, que é a unidade de conta. Imaginem vocês uma empresa que tem que fazer o seu balanço e que ela tivesse que escrever lá no ativo. Ativo, uma casa, mais um imóvel, ativo, máquinas e equipamentos. E se ela não tivesse como somar esses valores no total de ativos? Ficaria difícil até você chegar a determinadas conclusões. Mas quando você tem um imóvel que você diz ali no seu balanço que ele vale 100 mil, quando você tem máquinas e equipamentos que você diz ali que ela vale 50 mil, e você soma esses itens, vamos supor que seu ativo some totalmente 200 mil, veja bem, você somou coisas tão heterogêneas a partir de uma unidade de conta que é a moeda, que no nosso caso é o real. Você está dizendo assim, o meu ativo vale 200 mil reais. Quando você transforma todos os bens num valor financeiro, você diz que essa moeda está cumprindo a função de unidade de conta e isso é fundamental para que você possa comparar coisas distintas. Então, a unidade de conta é o fato da moeda servir de base para medir o preço dos demais bens. E ela uniformiza a medição ou a quantificação. Bom, historicamente nós temos, digamos, dois tipos de moeda. As moedas chamadas moeda mercadoria e a moeda atual, que a gente chama de moeda fiduciária. A moeda mercadoria, gente, é aquele exemplo que eu dei do sal, né? Então, você tinha o sal que era utilizado como moeda, você tinha os metais preciosos. Aqui no Brasil mesmo, na época do Império Português, nós tínhamos moedas cunhadas em prata, em cobre. Então você tinha moedas que eram utilizadas no processo de transações do dia a dia e isso era uma moeda mercadoria. Por quê? Qual a diferença mais relevante de uma moeda mercadoria para uma moeda fiduciária? A gente costuma dizer que a moeda mercadoria ela tem duas funções. Ela tem valor de troca, mas ela tem valor de uso também. Porque se você pega o sal, além dele, se ele for aceito como moeda, ele tem o valor de troca na compra de outras coisas, mas ele tem o valor de uso porque você pode conservar alimentos, isso na antiguidade, no dia de hoje, ele tem valor de troca porque todos nós usamos um pouco do sal na alimentação do dia a dia. Mas se a gente pegar, por exemplo, o ouro que é um metal precioso, o ouro, quando ele era aceito como moeda, ele tinha um valor de troca, mas até hoje, o ouro é usado para diversas coisas. Por exemplo, aqui eu estou no estúdio, e no estúdio nós temos aqui diversos equipamentos eletrônicos. Grande parte desses equipamentos tem uma ou outra peça que tem uma quantidade pequena de ouro. Então veja bem, o ouro tem um valor de uso muito significativo em diversas situações. Mas lembrando, o sistema financeiro mundial e os bancos centrais do mundo inteiro têm o hábito e a prática histórica de usar o ouro como reserva de valor. Então os cofres dos bancos centrais, de um modo geral, estão cheios de ouro também. Então ele tem valor também para que os grandes bancos e os países podem guardar esse valor como sendo um patrimônio. Ou seja, esse ouro desses bancos não são utilizados nas trocas do dia a dia. Portanto, é fundamental que vocês compreendam que a moeda mercadoria ela tem dois valores, de uso e de troca. A moeda fiduciária, que é o nosso real, que eu vou falar na sequência, não tem valor de uso, é só valor de troca. Vocês vão pegar uma nota de 100 reais, vão fazer um cigarro com essa nota de 100 reais? Só se for doido. Então, se você quer fazer um cigarro, você pega um pedaço de papel comum para utilizar. Então o valor de uso não faz sentido você pegar um pedaço de papel que representa uma moeda e usar para confeccionar, para embrulhar ou para nada. Portanto, a moeda que nós utilizamos, especialmente a moeda papel,
ela não tem valor de uso, ela só tem valor de troca. Essa diferenciação é fundamental, portanto, a gente poderia dizer que a moeda fiduciária não possui valor de uso, a não ser exclusivamente como moeda. Então, ela só serve para você trocar. Não possui lastros sob forma de mercadorias. Esse é outro aspecto importante. O que é lastro? O que é uma moeda ter lastro? Lastro significa a possibilidade de você converter esse pedaço de papel em bens com valor real. Antigamente, as moedas tinham lastro em ouro. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma decisão que aconteceu em 1952, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, uns 5 anos depois, chamado Acordo de Bretton Woods. O Acordo de Bretton Woods, o que era? Os Estados Unidos propôs ao mundo que o dólar passasse a ser a moeda internacional, mas, por outro lado, ele ia garantir para o mundo que ele ia ter uma reserva de ouro suficiente para fazer esta conversão do ouro, da moeda, do dólar em ouro, se fosse necessário e se fosse de interesse das pessoas. Então, o dólar emitido naquela época pelos Estados Unidos, em decorrência desse acordo, era uma moeda que tinha lastro em um volume de ouro que estava guardado no cofre forte das autoridades monetárias americanas. Hoje não. Hoje, a moeda que nós utilizamos, por isso que ela se chama fiduciária. Nenhum país do mundo emite moeda levando em consideração ouro, prata ou diamante que eles tenham em cofre. Por isso a palavra fidúcia significa confiança. Então, por isso que a moeda hoje é chamada de moeda fiduciária. Moeda que ela é aceita em decorrência da confiança que a pessoa tem de que, de posse daquela moeda, ela vai conseguir comprar outros bens. Por que o dono da padaria aceita a nota de R$100? Porque ele sabe que com R$100 que ele recebeu vendendo os pães para a gente, ele vai conseguir comprar farinha de trigo. Ele confia de que aquele papel vai servir para ele se abastecer posteriormente. Essa ideia da confiança e da fidúcia é que faz com que os agentes sociais, de um modo geral, aceitem a moeda. E aí eu vou levantar um desafio para vocês, porque neste concurso deve cair alguma coisa das chamadas criptomoedas. Veja o que são as criptomoedas. Uma pessoa aparentemente maluca criou um meio de pagamento chamada Bitcoin. Um doido criou uma criptomoeda chamada Bitcoin. E no início, curiosamente, ninguém aceitava, mas com o tempo, essa moeda chamada Bitcoin passou a ser aceita por muitas pessoas. Não por todo mundo, mas por uma grande quantidade de pessoas. Por isso, os Bitcoins, eles ganharam o quê? A confiança das pessoas. Por isso, a ideia de confiança por trás da moeda é muito importante. O funcionamento, a aceitação baseia-se na fidúcia. A emissão de moeda é monopólio estatal. Se ela for emitida por outras pessoas, a moeda é falsa. Aí fica a interrogação que vocês fariam, a pergunta que vocês fariam para mim. Professor, mas os bitcoins são emitidos pelo Banco Central? A resposta é claro que é não. Então você tem um monte de mega empresários criando criptomoedas, no caso do nosso exemplo aqui, são os bitcoins, e em geral as autoridades monetárias hoje não sabem muito como conviver com isso. É uma grande interrogação, porque essa moeda entraria naquilo que eu chamaria de moeda falsa. Mas, se eu disse que a aceitação é a grande questão que está por trás da existência da moeda, parece uma contradição. Mas eu digo o seguinte, quando eu coloco aqui que a moeda, se ela foi emitida por um outro ator, ela é falsa, eu estou falando da lei brasileira. Então, a lei brasileira diz, quem emite os reais é a Casa da Moeda em nome do Banco Central do Brasil.
mas bitcoins não são reais. Então, os reais, quem os emite, se não for o Banco Central, significa que a moeda é falsa. Tá? E a quantidade de moeda ela é regulada pelo Banco Central. Mas se nós sabemos que a moeda é o insumo principal de uma instituição financeira, a gente precisa entender como que o mercado converge para o equilíbrio entre oferta e demanda de moeda. Eu pergunto, quais são os critérios que o Banco Central utiliza para mandar uma ordem para a Casa da Moeda e dizer: imprima mais notas de 100, imprima mais notas de 50? Olha, o critério é simples. O Banco Central monitora se está faltando dinheiro para que a economia possa circular com uma boa fluidez. O critério é esse. Tá? O critério é esse. Mas só que quando nós falamos de oferta de moeda, vocês vão perceber que tem uma sutileza que é o efeito do depósito à vista, que eu vou falar logo depois. Portanto, nós vamos falar inicialmente da procura de moeda. A procura da moeda ela é feita com dois objetivos. Ou você tem a moeda para guardar como ativo, ou você precisa da moeda para fazer suas compras e suas transações. Como ativo, é fundamental que vocês entendam o seguinte, que a procura de moeda como ativo ela é tanto menor quanto maior for a taxa de juros. E aí fica o desafio. Ó. Se os juros são altos, a procura por moeda é menor. Se os juros são baixos, a procura por moeda é maior. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, mas o que é juro alto e baixo? Eu diria que esse parâmetro é um pouco subjetivo. Mas, por exemplo, juros acima de 10% ao ano é muito alto. Poderia servir como referência. Mas vamos entender por que a procura da moeda como ativo ela é inversa à taxa de juros, ou seja, se a taxa de juros for alta, a procura diminui? Veja bem, imagina você que está nos assistindo, que você tenha R$1.000 guardado na sua casa, no seu cofre. E aí você diz, olha, a taxa de juros que eu vou ganhar no banco, se eu deixar esse dinheiro lá o ano inteiro, vai me render até o final do ano 1%. Ou seja, se você deixar o dinheiro lá o ano inteiro, ao final do ano você vai pegar R$1.010. Aí você fala assim, eu ir no banco depositar esse dinheiro, o meu tempo de ir ao banco, se o dinheiro estiver com você, vale mais do que R$10. Eu não vou lá, depois eu tenho que ir lá de novo para sacar. Então o que você faz? Você prefere deixar o dinheiro debaixo do colchão. Isso significa que você está guardando esse dinheiro como um ativo seu, certo? Agora, de repente, os juros sobem para 10%. Você fala assim, peraí, esse banco já me paga 10%, para que eu vou guardar esse dinheiro? Eu vou lá e vou aplicar esse dinheiro, tá vendo? Ó, quando o juro subiu, a procura da moeda diminuiu, porque eu levei o dinheiro para o banco e deixei menos dinheiro comigo. Observem bem essa questão. Então, o dinheiro como ativo, ele tem uma relação inversa com a taxa de juros e isso é importante. Quando você pensa no dinheiro para transações, para comprar, para vender, para você utilizar no seu dia a dia, então você está pensando na utilização do dinheiro na compra e venda de produtos e serviços. Aí já independe da taxa de juros. Você não vai analisar a taxa de juros. Se você precisa comprar uma camisa, você precisa ter o dinheiro para comprar a camisa. Então a demanda do dinheiro para você comprar a camisa, ela está associada à sua necessidade de comprar a camisa e não tem relação com taxa de juros. Agora, a oferta monetária, a oferta de moeda, que eu vou entrar nela agora, para a gente falar de política monetária, aí sim, ela é controlada pelo Banco Central e ela é totalmente dependente da taxa de juros. Aí vocês vão entender agora por que a oferta de moeda é dependente da taxa de juros e por que é o Banco Central que controla a oferta de moeda. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana tem a reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária. O mercado especula que o Banco Central vai subir a taxa de juros de 4,75 para 5,75.
Um aumento de 1% na taxa de juros é um fato histórico. E por que que o Banco Central está com grande possibilidade de aumentar a taxa de juros? Por quê? Por causa da inflação. Olha, se tem inflação, uma das coisas está acontecendo, ou seja, o poder de compra na economia está muito elevado. Portanto, quando o Banco Central ele sobe a taxa de juros, ele faz com que essas pessoas apliquem esse dinheiro e evitem gastar. Logo, eles geram um impacto automático na inflação. Essa discussão ela não é única. Essa abordagem ela não é única, porque tem gente que poderia dizer, peraí, professor, mas se você tiver com a economia com muita capacidade ociosa, não vai ser a quantidade de dinheiro que vai aumentar a inflação. Outro poderia dizer assim, não, professor, a inflação hoje é alta porque o preço da gasolina, não sei se vocês viram, aqui em Brasília, tem gasolina a R$ 6,40. Então, não é inflação causada pelo excesso de moeda, professor, mas é inflação causada pelo custo do combustível. Está correto também. Só que quando a gente faz esse recorte aqui de política monetária, a gente esquece do que está acontecendo em outros setores da economia e foca apenas na relação entre a quantidade de moeda e taxa de juros, que é o que nós vamos abordar na sequência como política monetária. Então, gente, a gente falou de moeda, falamos das grandes funções da moeda, mas a questão da política monetária é a parte mais importante que tem a ver com como o Banco Central, via Conselho de Política Monetária, que é o Copom, ele atua na oferta de moeda para impactar os preços da economia. Então a política monetária é a forma utilizada pelo Banco Central para regular a oferta de moedas em circulação. E uma de suas principais metas é o quê? Controlar a inflação. Vocês vão ver, o Banco Central pode subir os juros essa semana, a 5,75%, para que ele controle a inflação. A meta inflacionária, ela está sendo extrapolada. Portanto, o Banco Central está se sentindo na obrigação de aumentar os juros. As políticas monetárias, elas são de dois tipos básicos. Elas são expansivas ou expansionistas ou contracionistas. Quando o governo aumenta a taxa de juros, ele está adotando uma política expansionista ou expansiva ou uma política contracionista, gente? Contracionista. Por quê? Se ele aumenta a taxa de juros, significa que muitas pessoas vão preferir adiar determinadas compras, porque ou ele vai ter que pagar um juro mais alto na loja, ou porque ele tem a oportunidade de pegar aquele dinheiro que ele ia comprar uma TV e aplicar no banco e ter uma rentabilidade maior. O fato é que quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele está adotando uma política contracionista. Tá ok? Então vamos entender a diferença entre uma política monetária expansiva ou expansionista e uma política contracionista. A expansiva é quando o Banco Central aumenta a oferta de moeda. Toda vez que ele aumenta a oferta de moeda, reduz a taxa de juros. Isso é claro para vocês? Eu pergunto para vocês, se a produção de milho aumenta, o preço do milho cai ou sobe? Ora, se a produção de milho aumenta, o preço de milho cai. Porque se você tem uma quantidade maior de milho, há uma tendência a ter uma contrapartida de redução de preço. No caso do dinheiro, é a mesma coisa. Se o governo aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, ou seja, adota uma política expansiva, o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, lembrem-se, juros é o preço do dinheiro. Então, se a política é expansiva, significa que o governo está aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, portanto, ele está induzindo a taxa de juros. Não é o que vai acontecer agora se o Conselho de Política Monetária aumentar a taxa de juros. O aumento da taxa de juros é exatamente o item 2. É a política contracionista, portanto, é o Banco Central reduzindo a oferta de dinheiro e aumentando a taxa de juros.
Aí eu pergunto para vocês, o Banco Central estaria aumentando, por exemplo, a taxa de juros de 4,75 para 5,75. Aí vocês vão na loja comprar uma TV e percebem o seguinte, uma TV que custa, digamos, R$1.000, quando você paga ela a prestação, você paga 2.000 ou até mais. Aí você fala assim, professor, mas você falou que o Banco Central está cobrando, está estabelecendo uma taxa de juros de 5,75%, eu estou pagando 100% de juros lá na TV que eu compro na loja. Verdade. O juro que nós estamos falando aqui é juro que está associado a título público. O juro na loja, os bancos e as financeiras estabelecem outro padrão de juro. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, se o Banco Central aumentar os juros de 4,75 para 5,75, o juro lá na loja também vai aumentar. Se antes você pagava 100% de juros, provavelmente ele vai passar a 120 ou a 130, porque automaticamente, quando o Banco Central mexe na taxa de juros, as financeiras também alteram as suas taxas de juros. O Banco Central, ele utiliza de 5 instrumentos, que um não é do Banco Central, a gente vai falar depois, para controlar a oferta monetária. Ou seja, como é que o Banco Central controla essa quantidade de dinheiro em circulação? Eu falei da emissão, da Casa da Moeda, colocar a gráfica para produzir dinheiro. Aqui nós vamos falar, a gente vai pressupor que a Casa da Moeda já produziu uma quantidade de dinheiro e o Banco Central vai ficar ali manuseando esse volume de dinheiro para tirar um pouco de dinheiro em algum momento, para colocar outros recursos em outro momento. E uma das operações que o Banco Central utiliza para controlar a oferta de moeda é uma operação de mercado aberto que chama, mas o nome em inglês ele é muito utilizado. Portanto, é importante que vocês vão para a prova conhecendo essa expressão open market, ou mercado aberto. Compra e venda de título público, o Banco Central, se ele quiser tirar dinheiro da economia, o que ele faz? Ele diz para os bancos, eu estou vendendo título a partir de hoje e eu estou remunerando 5,75%. Como os bancos aplicavam antes a 4,75%, eles vão ter um estímulo, porque 1% para um banco em cima de um valor muito grande é muito significativo. Então, normalmente, o Banco Central coloca títulos no mercado para tirar dinheiro. E é interessante a gente entender que por que eu estou dizendo aí que é um instrumento considerado de curto prazo. Gente, observem isso, o Open é um instrumento de curto prazo, porque o efeito dele é imediato. Se o Banco Central colocar mais 2 bilhões de títulos públicos à venda e os bancos comprarem esses 2 bilhões, o Banco Central recolheu automaticamente 2 bilhões. Então ele tem um efeito muito rápido. Bom, se o Banco Central, via Open Market, quiser reduzir a taxa de juros, o que ele vai fazer? Ele vai comprar títulos do Tesouro e colocar mais moeda. Portanto, ele vai aumentar a quantidade de moeda em circulação. Quando ele faz isso, ele está adotando aquilo que eu falei lá atrás de política monetária expansionista ou expansiva. Se ele quiser aumentar a taxa de juros, ele vai vender título e tirar dinheiro do mercado. Logo, quando ele faz isso, ele está adotando uma política monetária contracionista. Por quê? Porque ele está tirando dinheiro do mercado, reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação. O segundo instrumento de política monetária, que é de ampla utilização, são os chamados redescontos. Existe uma regra que só existe nos bancos. Eu pergunto para vocês, você que trabalha no supermercado, numa loja de material de construção, esse supermercado, essa loja de material de construção, precisa zerar o caixa todos os dias? No final do expediente? Não. As atividades econômicas que não sejam bancos, elas não exigem o zeramento de caixa ao fim do dia. Banco precisa zerar. Isso significa que o banco, ele precisa captar e emprestar ao longo do dia a mesma coisa. Se ele captar mais do que emprestar, ao final do dia ele vai ter que
dá a destinação para a diferença. Agora, se ele emprestar mais do que captar de recurso, ao final do dia ele vai ter que buscar o complemento para que ele zere o caixa. Para que haja esse zeramento, é que o Banco Central criou esse instrumento chamado redesconto, para que os bancos possam zerar o seu caixa no final do dia. E vocês vão entender por quê. Então, ele é um empréstimo do Banco Central aos bancos. Então, se você emprestou mais do que você captou, você pega uma parte da sua carteira de título e devolve, redesconta no Banco Central e o banco te dá dinheiro para você zerar o seu caixa. Então, é um empréstimo do Banco Central aos bancos para resolver problemas pontuais de liquidez, do dia a dia, do fechamento de caixa. Então, é um instrumento, a gente chama de instrumento de médio prazo, porque normalmente uma instituição, quando ela não consegue zerar o caixa hoje e empresta mais do que ela capta, isso às vezes ocorre em diversos dias consecutivos. Porque vejam vocês, quando o Banco do Brasil vai executar a política de crédito rural, por exemplo, grande parte do crédito ele é disponibilizado ali no período de plantio. Nos meses de setembro, outubro, novembro, que é onde acumula o grande volume de plantação. Então, nesse período, a concessão de crédito cresce muito. Então, é um período que, naturalmente, a quantidade de dinheiro que é fornecido em forma de crédito é menor do que o dinheiro que é captado em poupança, depósito à vista ou CDB. Portanto, é um período que, normalmente, os bancos utilizam esse redesconto para fazer esse zeramento. E esse instrumento vai durar talvez 3 meses, 4 meses. Tá? Bom, a gente costuma dizer que o redesconto ela é a última alternativa e os juros são elevados. Esse é um instrumento que o Banco Central utiliza de forma meio punitiva. Diz assim, olha, cuida do seu caixa, se esforce para que no final do dia você tenha um volume de empréstimo e de captação mais ou menos igual, porque se você precisar recorrer a mim, os juros são amargos, os juros são altos. Portanto, é um instrumento considerado uma alternativa punitiva, última alternativa, tá? E o Banco Central normalmente faz isso, cobra juros elevados para desincentivar os bancos a terem problema de liquidez. Então nós falamos do Open Market, falamos do redesconto e agora nós vamos falar do terceiro instrumento de política monetária, que é o depósito compulsório. Esse depósito compulsório nos remete lá à segunda aula, onde nós falamos das instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, em cima do depósito à vista, o banco tem que reter uma parte, ele não pode emprestar 100% do depósito à vista. Por exemplo, se eu deposito R$1.000 na minha conta corrente no banco, o banco não pode pegar esses R$1.000 inteiro e emprestar para um comerciante, para uma empresa. Ele tem que reter uma parte. Essa parte chama-se compulsório. Essa parte é a parte que o banco tem que depositar no Banco Central do Brasil. Hoje, o compulsório está em torno de 21%. Isso significa que para cada R$1.000 de depósito à vista, R$210 tem que ser depositado no Banco Central. Ou não, ou os bancos, ou as agências têm que guardar esse dinheiro no cofre, mas aí eles estão guardando esse dinheiro para o Banco Central. Portanto, o depósito compulsório é um recolhimento obrigatório de percentual de depósito dos bancos comerciais. Vejam que eu citei aí a palavra bancos comerciais. Lembro, a palavra bancos comerciais são os bancos que recebem depósito à vista. O compulsório é um instrumento de longo prazo. Por quê? Porque, veja bem, vamos imaginar que eu tivesse estabelecido 0% de compulsório até hoje. Ora, se de uma hora para outra eu estabeleço que o compulsório vai ser de 20% ou 30%, o efeito disso vai ser ao longo dos próximos meses, ele não é imediato. Ele só vai incidir em cima daqueles novos depósitos, portanto, ele tem um efeito lento e gradual. Então, ele serve, e aí é um elemento muito interessante.
o depósito compulsório ou a taxa de compulsório serve para controlar o chamado multiplicador da base monetária. E eu vou fazer uma conta simples aqui para que vocês possam entender isso de uma vez por todas. Suponhamos que vocês queiram entender como multiplica R$ 1.000 depositado na conta corrente se tivesse, digamos, 0 de compulsório. Então, eu fui lá e depositei R$ 1.000. O banco veio, pegou esse dinheiro e emprestou para um determinado comerciante. Esse comerciante, em algum momento, esse dinheiro que chegou para ele vai voltar ao banco. O banco novamente empresta. Então, você tem idas e vindas sucessivas de depósitos e empréstimos, depósitos e empréstimos. Ora, se você deposita 1.000 e o banco empresta 1.000, e no período subsequente esse 1.000 volta para o banco e o banco de novo empresta esses R$ 1.000, você poderia dizer que esse 1.000 vai virar um valor infinito. Mas aí o compulsório corrige isso. Eu vou pegar o caso do compulsório de hoje. Eu vou fazer um exemplo mais simples. Vamos supor que o compulsório seja de 50%. Ou seja, se eu depositar R$ 1.000, o banco só pode emprestar 500. Ora, se eu deposito R$ 1.000 e o banco só pode emprestar 500, esses 500, quando voltam para o banco, quanto é que o banco vai poder emprestar? 250, metade do valor. Veja bem, antes você somava 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, indefinidamente. Agora você vai somar 1.000, que é o meu dinheiro, mais os 500 que circulou e voltou para o banco e foi para a conta corrente de uma outra pessoa que somou 1.500. No terceiro movimento isso já caiu para 250, no quarto movimento isso aí vai cair para 125. E ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar próximo de zero. Isso forma uma PG infinita de razão meio. E aí significa, eu sei que em matemática vocês vão estudar um pouco de PG, mas se vocês fizerem essa conta de somar 1.000, mais 500, mais 250, mais 125, até chegar a zero, pode botar na conta de vocês que isso vai somar R$ 2.000. Portanto, o R$ 1.000 multiplicou só 2 vezes, virou 2.000. E se não tivesse o compulsório, os R$ 1.000 ia virar 2.000, 3.000, 4.000 e ia crescer indefinidamente. Portanto, este é o efeito multiplicador. O compulsório, quando ele é meio, significa que 1.000 forma o dobro. Isso significa que o multiplicador é 2. Outro instrumento de política monetária fundamental é a meta de juros. Então, a meta Selic é a meta da taxa básica de juros definida pelo Copom. O que é o Copom? É o Conselho de Política Monetária. E pode cair uma questão do tipo: quem são as pessoas que participam do Conselho de Política Monetária do Copom? É a diretoria do Banco Central, presidente e diretores do Banco Central. E essa meta, ela afeta as outras taxas praticadas e influencia a inflação. Como eu disse anteriormente, se a taxa de juros é mais alta, a demanda por moeda é menor. Portanto, aumenta a taxa de juros. Aí eu coloquei, o Banco Central define nas reuniões do Copom, em intervalos de mais ou menos 45 dias, qual é a meta de taxa de juros que eles chamam aí de meta Selic, e com isso controla a quantidade de moeda para influenciar os juros da economia. Hoje, esse ano, eu não sei quantas reuniões, mas as reuniões de 2022 já foram todas agendadas. Estão previstas no ano que vem 8 reuniões, que dá mais ou menos um intervalo de 45 dias entre uma reunião e outra. Bom, o outro instrumento de política monetária são as chamadas regras da Basileia. Existe uma cidade chamada Basel, na Suíça, que é a cidade que é onde se realiza o encontro dos representantes dos bancos centrais do mundo inteiro. O Brasil é signatário desse acordo, chamado Acordo da Basileia. E este acordo, ele gerou um conjunto de regras para evitar que os bancos pudessem começar a ter problemas e quebrar em diversas partes do mundo. Os signatários desse acordo
eles precisam cumprir as regras da Basileia. E o que significa cumprir a Basileia? Cumprir a regra de Basileia tem como a principal condicionante restringir a alavancagem. O que é restringir a alavancagem? Eu vou criar um banco, sabia? Eu vou criar um banco. Vou colocar lá 100 milhões de reais. Eu pergunto, com esses 100 milhões que vai estar lá, quanto é que eu posso emprestar à medida que esse banco estiver funcionando? Vamos supor que eu possa aumentar, que eu possa emprestar até 1 bilhão. Ora, eu estou alavancando 10 vezes. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas como você criou um banco, colocou lá 100 milhões e pôde emprestar 1 bilhão? Ora, esse banco vai começar a funcionar e muita gente vai trazer depósito à vista para mim, vai trazer depósito de poupança, vai depositar em CDB, vai comprar diversos títulos que eu vou vender. Então, eu não tenho para emprestar só aquele dinheiro que eu usei do meu bolso, que é os 100 milhões, para criar o banco. Eu tenho o meu dinheiro e tenho o dinheiro dos meus clientes. Aí o Banco Central diz assim, olha, se você tiver 100 milhões de patrimônio, você pode emprestar até 1 bilhão. Isso significa que você está alavancando seus recursos 10 vezes. Isso é o conceito de alavancagem. Quanto é do seu próprio recurso que você pode emprestar. E aí, lógico, lembrando que esse dinheiro vai vir de outras pessoas também, que você só tem 100 milhões. Mas aí a Basileia define regras de alavancagem que é fundamental. Hoje, o coeficiente da Basileia é 11%. Isso significa que cada banco só pode emprestar 9,09 vezes o seu patrimônio líquido, ou seja, o volume do dinheiro que os sócios aportaram no banco. Então, a Basileia estabeleceu um critério de alavancagem, onde você pode alavancar de acordo com o recurso próprio que você tem em 9,09 vezes. Essa é uma das regras de Basileia. Basileia é um acordo muito complexo que envolve muita coisa, tá? Mas por que isso afeta a política monetária? Por que isso é um instrumento de política monetária? Porque se eu limito a quantidade de volume de recursos que você pode fornecer em forma de crédito, eu estou limitando a quantidade de dinheiro que vai estar disponível na economia. Portanto, isso vai ter um efeito na quantidade de dinheiro em circulação. É importante, gente, lembrar que toda vez que a gente fala de instrumentos de política monetária, a gente diz que a gente está falando dos instrumentos que o Banco Central utiliza. Olha, esse instrumento aqui chamado Regras da Basileia, ele é um instrumento que foi criado lá em Basel, na Suíça. Mas, à medida que o Banco Central do Brasil é signatário desse acordo, é como se ele tivesse trazido essa regra para valer aqui dentro. Eu faço uma descrição aí do histórico do Acordo da Basileia, lembrando que o primeiro acordo foi assinado em 1988 e ele foi evoluindo e sofrendo modificações. A última versão do acordo foi de 2007 e ele não chega a ser um novo acordo, é o acordo antigo com algumas mudanças em relação às regras anteriores. Bom, aí nós falamos dos 5 instrumentos de política monetária. Open Market, redesconto, depósito compulsório, taxa básica de juros, que é a meta Selic, e regras da Basileia. E aí você tem um conjunto de operações que muitas vezes elas são feitas entre os bancos que não são considerados instrumentos de política monetária, porque veja bem, se você tem um banco que emprestou num determinado dia 100 e captou só 80, mas se você tiver um outro que emprestou 80 e captou 100, na soma do sistema financeiro você teve um equilíbrio. Mas esses bancos, no final do dia, eles fazem operações entre si. Ou faz operações junto ao Banco Central. Essas operações chamam operações compromissadas. Então são empréstimos que têm como garantia um título de renda fixa, título público, e possui prazo determinado para devolução. A palavra compromissada, ela não aparece aí à toa. Significa que
alguém me compra alguma coisa, mas eu tenho compromisso de comprar de volta. Então a operação compromissada é isso. Um banco compra o título do outro, mas já na compra diz, ó, eu vou te devolver daqui a 30 dias e você, quando eu devolver, eu vou te vender a tanto. Ou eu vendo para o Banco Central fazendo uma operação compromissada, o Banco Central diz, eu te compro esse título hoje, eu vou te devolver em tal data a um valor tal. A ideia da palavra compromissada é que você tem um compromisso de recomprar de volta. Então, é fundamental que vocês entendam o sentido da palavra compromissada. Se cair alguma questão na prova, vai surgir a palavrinha lá, o compromisso de recompra. Lembrem disso. Bom, no que se refere ainda à política monetária, existem algumas questões que estão hoje em discussão. Porque tudo que nós vimos até agora são as chamadas políticas monetárias convencionais. Ou seja, o mundo inteiro utiliza mais ou menos essas políticas. Mas existe um novo tipo de instrumento que tem sido praticado por alguns bancos centrais que recebe esse nome aí, ó, Quantitative Easing. Esse Quantitative Easing é uma operação nova. É quando o Banco Central, ao invés de comprar apenas título público, ele passa a comprar título privado também. Então, ó, é uma estratégia na qual o Banco Central compra títulos públicos e privados com o objetivo de aumentar a oferta de dinheiro que circula na economia. Então, não é convencional, não é comum o Banco Central comprar título privado, mas já tem vários casos. A crise recente decorrente aí da própria pandemia, a crise de 2008, 2009, elas mexeram muito com o modelo operacional das autoridades monetárias e dos bancos centrais. Então, essa prática aí já começa a acontecer em alguns países do mundo. Então, ele é um instrumento de afrouxamento monetário que consiste na criação de quantidade significante de dinheiro novo. Então você está colocando dinheiro novo. Imagina, eu sou uma empresa, aí eu faço um empréstimo e vendo um título. Aí essa pessoa vai no Banco Central e troca esse título por dinheiro, ao invés de voltar a mim para devolver e receber esse título de volta. Então você está colocando dinheiro novo na economia. O primeiro país a recorrer foi o Japão em março de 2011, após recorrer a problemas financeiros decorrentes da crise do subprime, que é aquela crise que surgiu nos Estados Unidos no ano de 2008, 2009, mas que afetou o mundo inteiro. Na prática, é apenas mais uma forma da autoridade monetária de reduzir juros, emitindo mais dinheiro. Na prática é isso. Por último, vale a pena a gente estar de olho nessa questão, porque esse assunto está sendo discutido no Congresso Nacional, que é a possibilidade dos bancos fazerem depósitos no Banco Central e o Banco Central remunerar esses bancos. Porque, veja bem, até agora nós falamos assim, não, você vai e compra um título do Banco Central, o Banco Central vai e vende um título para você. Agora é como se você tivesse o Banco do Brasil podendo abrir uma conta no Banco Central e falar assim, eu vou fazer um depósito no Banco Central. Isso é uma coisa completamente nova, está sendo discutido no Congresso Nacional, esse assunto está no Senado e ele é muito relevante. Ao invés das operações de redesconto, o que acontece? Faça depósito remunerado no Banco Central. Ao invés do Banco Central vender título para mim e eu entregar para ele o dinheiro, ou eu entrego para ele o dinheiro e ele não me entrega nada. Esse assunto é muito controverso, eu acho pouco provável que ele possa aparecer na prova, mas é importante que vocês saibam que esse assunto está em discussão. Aí a discussão que se faz, e aí nós estamos convergindo aqui para o final dessa aula, seria essa decisão ou essa aprovação dessa lei um avanço institucional ou seria mais uma iniciativa daquilo que nós chamamos de contabilidade criativa? No Brasil é muito comum essa coisa que a gente chama de contabilidade criativa, de criar mecanismos espúrios para facilitar a vida de
alguns atores. Lembrando que o sistema financeiro tem muito poder e aos bancos interessa esse tipo de operação. Então, fica aí a dúvida, é um avanço institucional, é bom para o país? Ou é apenas o que nós poderíamos chamar de contabilidade criativa? Eu não tenho a resposta, porque, na verdade, se o Banco Central azeitar este processo para que ele seja um processo que não cause um transtorno pelo volume de moeda em circulação e para que ele não crie mais uma forma de gerar lucro para o sistema financeiro sem que esse sistema financeiro retribua em avanços econômicos e sociais para o país, se não for isso, eu acho que pode ser um avanço institucional. Agora, se for simplesmente para gerar lucro para o sistema financeiro, que já é a atividade mais lucrativa do país, eu chamaria isso de contabilidade criativa. Portanto, a gente encerra essa discussão sobre moeda e política monetária, lembrando que moeda é o insumo básico de bancos e você, que vai ser funcionário do Banco do Brasil, precisa saber e compreender o insumo que você vai trabalhar com ele no dia a dia. Bons estudos, tudo sobre moeda e sobre política monetária é fundamental para a sua vida como funcionário do Banco do Brasil. Boa sorte!